Paulo e seu amor pela igreja. Outra lição de cunho doutrinário. Observe a trilogia desenhada pelo nosso comentarista, aonde ele começa a pintar um quadro a partir da 8ª lição, trazendo a importância do discipulado. Na 9ª lição, ele traz a importância do cuidado, do preparo dos vocacionados. E nesta lição de número 10, o amor pela igreja. O que se remonta a tudo isto? É que se você não tiver amor pela igreja, você não consegue discipular, não consegue, obviamente, construir devocionados para o ministério. E sem muito esforço, um suicídio ministerial ou congregacional pode ser iminente por falta de amor à igreja, por falta de amor à congregação local, que é exatamente o núcleo de nossa lição. Me saliento a tecer este comentário. Não sei como está a sua congregação, o ambiente na igreja em que você participa. Não sei. Mas uma coisa preocupante está acontecendo em todas as regiões, em todos os segmentos, em todas as categorias, que é uma imigração desenfreada que está acontecendo nesses últimos dias dentro das congregações, dentro das igrejas locais, regionais, em um segmento nacional e mundial. A demanda, a imigração. E a causa da imigração é que preocupa, porque os congregacionados, às vezes por uma indiferença, por uma repreensão, por uma colocação dos seus líderes, não gostando, não aceitando o posicionamento, criam dentro de si o sentimento de que não dá mais para continuar onde eles nasceram no cristianismo. E na cabeça destes é importante que emigrem para outras. Isto está acontecendo assustadoramente nos nossos dias. É preocupante. Que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua igreja e que os congregacionados possam amadurecer na palavra e que isso possa diluir o mais rápido possível. Mas também a parte que nos alegra é que o aumento de tudo isto é um indicativo da volta eminente de Cristo. Mas cuide-se, o conselho do próprio apóstolo Paulo a mim e a todos, cuide-se ao que está em pé para não cair. Porque Cristo está às portas e não muito distante destes dias, Ele virá para buscar a sua igreja. E para construir este amor que Paulo sentia pela igreja, o nosso comentarista, pastor Elianai Cabral, ele regressa uma viagem missionária de Paulo para desenhar este conteúdo. Uma carta aos Tessalonicenses, escrita de Corinto aos Tessalônicos. E a igreja espelho para a ilustração deste amor é a igreja de Tessalônica. E olhando para esta igreja, o nosso comentarista identificou algumas qualidades que estão localizadas exatamente aqui no nosso terceiro ponto. Virtudes poderosas. Partindo deste princípio, nós precisamos criar o contexto. Se a igreja de Tessalônica lá tem fé,
amor e esperança, então vamos descobrir ou vamos relembrar a sua construção e sobre em que base foi construída para que estas virtudes pudessem florescer na igreja de Tessalônica. Para construirmos nosso contexto, ou nosso comentarista, vamos regressar para a origem, que está em Atos capítulo 17, a partir do versículo 1. Está na sua tela, do lado direito. E para auxiliar a nossa exposição, nós precisamos do nosso mapa. Pronto. O mapa já está aqui na localização no clímax da segunda viagem missionária, mas eu preciso aqui mostrar para vocês a sua partida, né? Sempre parte da Antioquia, da Síria, e esse aí é o trajeto do nosso Antioquia da Síria. E esse aí é o trajeto missionário do nosso apóstolo. Então, como você pode observar, com a exposição do mapa, a igreja de Tessalônica, ela é fruto da segunda viagem missionária de Paulo. Segundo o versículo 1 do capítulo 17, passando Paulo por Anfípolis, você está localizando aí no mapa. Deixa eu fazer aqui o rascunho para vocês. Anfípolis, passando pela Polônia, chegando em Tessalônica. E Paulo, estando em Tessalônica, segundo o versículo de número 2 da nossa leitura, ele discute entre os seus pares por 3 sábados. O que é importante nisso? Isto significa que Paulo implanta uma congregação, dependendo do ponto de vista de onde você olha, de 15 a 21 dias, aqui disputando na sinagoga por 3 sábados. E nesse curto espaço de tempo, Paulo conseguiu irritar os seus pares mais uma vez, a ponto de provocar no coração deles inveja pelos resultados que Paulo estava obtendo em suas exposições. O público que Paulo estava atraindo, estes mestres da lei não conseguiam atraí-los nas suas sinagogas. E por isso, o sentimento de inveja é iminente nos seus corações. E o que é mais doloso nisto é que seus pares contratam vagabundos, ou seja, pessoas sem nome, sem personalidade, pessoas repugnantes, para incitar uma situação contra o apóstolo. E por conta disso nós vamos atrás do teor, do núcleo dessa raiva, dessa indignação dos pares do apóstolo Paulo. Vamos aqui para o texto. Nós vamos localizar isto exatamente no versículo de número 3. Está a causa da indignação dos pares que se levantam em posição contra Paulo. E a causa continua no versículo de número 4. Eu vou apresentar as causas de trás para frente. No versículo 4, qual é a causa? É que Paulo e Silas conseguem atrair para o Evangelho pessoas distintas. Não eram meras pessoas de influência dentro de Tessalônica. Estavam se rendendo aos pés de Cristo, ao cristianismo.
E isto irritou demais os ortodoxos daquela região. Esta é a primeira causa. A segunda está no versículo de número 3, que é o resultado, é o núcleo da mensagem de Paulo. Está no finalzinho do versículo. O núcleo da mensagem. Que este Jesus que Paulo está pregando, que competia a ele de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, sobre muito sofrimento, crucificado em uma cruz que é maldita para os ortodoxos. Ou seja, o personagem salvífico que Paulo estava pintando era contrário a tudo o que a Torá pintava. E a afirmação de Paulo para eles, dizendo que este era o Cristo, aí foi a gota d'água. Não dava para os ortodoxos concordar com aquilo. E a indignação deles era o resultado da palavra, era o resultado da mensagem, era o resultado da pregação de Paulo. Porque as pessoas criam e se rendiam, e isto era inaceitável. E você observa a partir daqui que entre estes, nós vamos observar, aqui para fazer um contraponto, que entre estes que estavam se rendendo a Cristo, nós temos um grupo aqui importante, olha só, no versículo de número 4, os gregos. E não eram uns contado a dedo. Aqui é o texto, a descrição do texto. Uma multidão de gregos religiosos. Uma multidão. E isso, qual é o teor da mensagem do apóstolo Paulo? Cristo. Paulo está pregando livremente, sem nenhuma amarra, sem nenhum empecilho, sem nenhuma pressão. Diferente do que vai acontecer aqui, olha só, em Atenas. Nós vamos chegar já lá, na apresentação dele, no Areópago, aonde ele pinta este modelo salvífico do versículo de número 3, como, você esqueceu? Como varão, o homem. E aqui ele está trazendo o nome deste, diretamente, apresentando Cristo diretamente, mostrando ele com toda a sua divindade, com todo o seu aparato salvífico, sem arrudeio, sem palavras bonitas. Observe como a mensagem de Paulo vai mudar em Atenas. E o resultado que eu falei em lições anteriores, como não foi o esperado. Você pode comparar esta mensagem que está acontecendo em Tessalônica com a que vai acontecer em Atenas, alguns momentos depois daqui. E com este movimento acontecendo em Tessalônica nessas proporções, foram obrigados os irmãos a pegarem Paulo e Silas e enviarem para Bereia. E o interessante é que a palavra pregada em Bereia foi receptiva à mensagem do Evangelho. A questão que quando os que estavam em Tessalônica souberam que Paulo estava em Bereia e o resultado do Evangelho foi tremendo, eles se deslocaram, este grupo se deslocaram para Bereia para perseguirem Paulo. Isto já é o versículo de número 13. Vamos deslizar aqui para você acompanhar. Versículo de número 13. Aqui. Foram até lá. Já quase no finalzinho do versículo. Vou grifar aqui para você acompanhar. Aonde? Bereia. Eu estou aqui deixando o que aconteceu em Tessalônica. Tá? Não estou ocultando, está na transcrição do texto. Nós não vamos decorrer os acontecimentos que levaram com que os irmãos de Tessalônica enviassem imediatamente Paulo para Bereia, pois estou lhe desenhando os acontecimentos da trajetória do mapa. E o texto segue em ordem cronológica. Ok?
Quando estes que estavam em Tessalônica estavam perseguindo o nosso Paulo, sabendo eles que Paulo e Silas estavam em Bereia, eles chegando em Bereia, eles começam a incitar as multidões. Está aqui, no finalzinho do texto, do versículo de número 13. Quando eles conseguem incitar a multidão de Bereia contra Paulo e Silas, só o versículo de número 14 vai nos identificar que Timóteo também está presente. O que acontece? Os irmãos imediatamente envia o nosso apóstolo para Atenas. Mais um detalhe, observe a estratégia do apóstolo Paulo, como a sua inteligência é aguçada. Certamente a ideia era ele enviar tanto a Paulo como Silas e Barnabé, mas eu vejo Paulo preocupado com a situação, tipo que Paulo e Silas, Silas e Timóteo, vocês ficam aqui, cuidando desta região, voltem novamente a Tessalônica, porque eu vou para Atenas e vou ficar aguardando vocês em Corinto, com notícias de Tessalônica e Bereia, com notícias dessa região. Essa é a inteligência do apóstolo Paulo. Paulo vem para Atenas, acontece o discurso de Areópago. Após o discurso no Areópago, com um resultado baixíssimo que você pode comparar no texto, o texto está cronológico de Atos capítulo 17, tá? Versículo 17 de 1 ao versículo de número 34, entra no capítulo de número 18, a partir do versículo 1 ao versículo 18, onde desemboca exatamente aqui onde estamos construindo o contexto de nossa lição. Então, Paulo, quando compara o resultado das duas mensagens, a mensagem pregada lá em Tessalônica e a mensagem pregada em Atenas, o resultado é visível, você pode acompanhar aí no texto, tá? A mudança da mensagem, só porque Paulo mudou o personagem da mensagem. Ele nem ocultou, ok? Ele não ocultou, ele mudou o desenho. Deixou a mensagem mais light para não ferir os atenienses. Nós já discutimos isso em lições anteriores. E após a apresentação de Paulo em Atenas, aí nós vamos para o capítulo de número 18, que é exatamente a continuação. Aqui, 18, versículo 1, que é a continuação do que nós estamos narrando. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E estando em Corinto, ele conhece Áquila e Priscila. E pela primeira vez, Paulo está tendo o prazer de conhecer esses dois missionários poderosos e influentes. E também, pela primeira vez, Paulo está ouvindo o nome de Roma. Aqui eu posso somar com o quadro do desejo de Paulo e entender que o desejo de Paulo de ir a Roma, o princípio deste desejo de ir a Roma, nasce aqui, na segunda viagem missionária, com o contato com Áquila e Priscila. Olha como esse desenho é interessante e é poderoso. Versículo de número 2, do capítulo de número 18 de Atos. Bem desenhado. E enquanto isto, Silas e Timóteo, eles vêm descendo da Macedônia. Onde é que está o versículo? Versículo de número 5.
Aí. Paulo se encontra em Corinto e o texto está nos desenhando que Silas e Timóteo estão vindo da Macedônia. Se eles estão vindo é para encontro com o apóstolo, trazendo o relato. Talvez você possa dizer, mas isso não tem conexão com a lição. É aonde você se engana. Porque Paulo está aguardando a espera de Silas e Timóteo. Como Paulo passou 1 ano e 6 meses, você vai discorrer no texto, você vai, obviamente, descobrir, lá no versículo de número 11, que Paulo, durante este período que ele passa dentro de Corinto, tem outros acontecimentos que estão inseridos dentro deste contexto do capítulo, do versículo 1 ao versículo de número 18, de onde ele parte de Corinto para Éfeso. Mas o que é importante é que é em Corintos que Paulo escreve a carta aos Tessalônicos com a ajuda de Silas e Timóteo. Esta é a conexão que eu faço com a lição bíblica, a construção do nosso contexto, né? Para respaldar a nossa lição. Certamente é isto que o nosso comentarista, sobre isto, nosso comentarista pintou a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Ah, não tem conexão. Você vai lá para o texto da nossa lição bíblica, vou lá junto com você, para você acompanhar o que eu estou querendo lhe dizer. Está aqui, ó. Leitura bíblica em classe da nossa lição. Olha só como é que diz, ou como começa a introdução da carta. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalônicos. Isto significa que Paulo escreve aos Tessalônicos com a ajuda de Silvano e Timóteo. Quais informações que eles trazem de lá? Tipo, que os que tinham se rendido ao Evangelho estavam firmes. Versículo de número 9, desenha isso. Olha só a preocupação. Os que se renderam dos ídolos permanecem fiel ao Evangelho. A preocupação que Paulo estava em Corinto era sem precedente. Olha onde está desenhada a preocupação que Paulo estava ansioso, aguardando notícias de lá. Versículo de número 2. Preocupado demais com os irmãos, que foi obrigado ele deixá-los para trás, mas não desamparados. Estavam sob a guarda de Silas e Timóteo. E essas notícias chegaram a ele. E ele arremete aos irmãos de Tessalônica, dizendo: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Lição de número 10.